Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Nós estamos falando de fé, fé que agrada a Deus. Estamos tratando da fé do pai da fé, que é Abraão, do seu chamado, da sua obediência à voz de Deus. A Bíblia conta-nos que o pai de Abraão era Terá. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. E logo após a morte do pai de Abraão, Deus se revela para Abraão e manda que ele saia da terra dos seus pais, do meio das suas parentelas, e se aventurasse para uma terra estranha que Deus iria lhe mostrar. Deus também promete a Abraão que faria dele uma grande nação. De ti farei uma grande nação, disse o Senhor para Abraão. Mas, amado, como fazer uma grande nação de alguém que é fiel a uma única mulher, e esta mulher sendo estéril, esta mulher não podendo gerar filho para Abraão? A Bíblia relata no capítulo 11, nos últimos versículos, que Sarai era estéril, não poderia ter filho, e Abraão era fiel para sua mulher. Então, amados, essa é o tipo de pergunta que muitos têm feito nos dias a dia. Quando uma pessoa se depara com um problema que muitas vezes parece ser insolúvel, por exemplo, uma doença que segundo a medicina é incurável, uma doença degenerativa ou até uma doença incurável. Quando os exames médicos e os profissionais da medicina afirmam não haver nenhuma chance, do ponto de vista humano, a solução pode parecer absolutamente impossível. Mas, aos olhos de Deus, é totalmente diferente. Aos olhos de Deus, tudo é possível. Nada é impossível para Deus. Foi isso que o Senhor Jesus disse: nada é impossível quando existe fé. Então Abraão, ele acreditou na palavra de Deus e agiu a sua crença de uma forma prática e não de uma forma teórica, como muitos que se dizem cristãos têm agido, amados. Muitos cristãos, eles conhecem muito sobre fé, já ouviram falar muito sobre fé, tem uma fé teórica, aprenderam que existe fé que opera milagre, tem essa teoria, mas nunca colocou em prática esta fé. Isso, aí está o grande conflito, amado, entre a fé e a razão, entre a fé na palavra de Deus e a fé na palavra, muitas vezes, da ciência. Se por um lado temos a medicina legal afirmando categoricamente não haver saída para uma pessoa que está no estado terminal, por outro lado temos a palavra de Deus que garante: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, verso 26. O que fazer então? Qual é a solução para as pessoas que se encontram entre uma e outra palavra? Vai depender da atitude de fé que esta pessoa tomar. Vai depender da atitude que esta pessoa tem mediante aquilo que Deus está falando e aquilo que a ciência está falando. Se ela se lançar sobre a palavra de Deus,
mas deixar uma dúvida penetrar no seu coração, por menor que seja, nada vai acontecer. Nada vai mudar. É isso o problema que muito cristão tem enfrentado, amados. Eles dizem acreditar que existe um Deus grande e poderoso, Criador do universo, que fez todas as coisas, mas na hora de que a sua fé é colocada em prova, ele simplesmente acredita que a ciência tem mais poder do que a palavra de Deus. Então acaba duvidando da própria palavra de Deus e por isso não há mudança. Se porém ela simplesmente se jogar de corpo e alma e espírito sobre a promessa de Deus, a cura terá que acontecer. Eu não estou falando que poderá acontecer, eu estou falando que vai acontecer, tem que acontecer. A primeira grande promessa feita a Abraão não foi dar uma grande nação para ele ser o governante desta grande nação, para ser o rei desta grande nação, mas a promessa foi que Deus iria fazer surgir dele uma grande nação. É exatamente o mesmo que Deus deseja fazer de cada um de nós. Os que pensam que a grande nação gerada de Abraão é Israel, está muito enganado, amados. A nação surgida dele não tem fronteira, amado, não tem, na verdade, fronteira nenhuma. É como o Senhor mesmo disse: de ti farei uma grande nação. Gênesis 12, verso 2. Será que Israel poderia ser essa grande nação criada por Deus através de Abraão? Claro que não, amados. Na realidade, a grande nação gerada de Abraão é o reino de Deus estabelecido em nossa vida por meio da promessa feita a Abraão. Deus construiu a nação de Israel. De Israel veio o primogênito de Deus, quer dizer, o Filho de Deus, o amado de Deus, que restabeleceu o reino de Deus neste mundo, que trouxe o reino de Deus para este mundo. Não podemos esquecer que Adão tinha, desde o princípio da criação, Adão tinha o controle absoluto da terra, que Deus deu para Adão, para que ele governasse, para que ele reinasse aqui na terra. Era Adão, então, a autoridade máxima abaixo de Deus. Ele era representante de Deus aqui neste mundo. Deus estabeleceu Adão para ser o governante desse planeta. Mas o diabo, por sua vez, já existia antes de Adão. Já existia antes mesmo da formação do primeiro homem. Mas não tinha nenhum governo sobre a terra, nenhum poder sobre o planeta Terra. O diabo poderia ter, porque foi dado para Adão. Ele não tinha nada absolutamente. Até mesmo os animais selvagens se alimentavam de erva, porque a morte não existia, e não existindo a morte, os animais mais frágeis não serviam de alimento para os mais fortes. Então não havia os animais predatórios que matassem outros animais para consumir, para se alimentar. A Bíblia é bem clara nisso, que os animais, eles se alimentavam dos frutos, dos pastos. Não havia animais fortes matando os fracos para se alimentar. Ao se submeter à palavra do diabo,
Adão desconsiderou aquilo que Deus deu a ele, e com isso Adão deu o domínio, a autoridade que Deus havia dado para ele, passaram a pertencer ao próprio diabo. O diabo agora assume o controle absoluto da terra, porque Adão entregou. Adão entregou ao obedecer à voz do inimigo, ao obedecer à voz do diabo. Ele entregou este planeta Terra para que o diabo viesse dominar. Ele passou essa autoridade que pertenceu somente a ele, pertencia somente à raça humana, e a partir daí nasceu o reino das trevas aqui na Terra. Então, a natureza se revoltou contra o homem, e este passou a ter que suar o seu rosto para extrair o alimento da terra. Os animais deixaram de se alimentar apenas de ervas para se tornarem carnívoro, para ser predador de outros animais. A morte passou a existir, e com ele veio as doenças, e todos os tipos de mal se projetaram na face da terra. Através de Abrão, o Senhor então viria a gerar um povo separado de todos os demais da terra, e deste povo faria nascer o seu primogênito, o seu filho amado, e este reconquistaria o domínio e a autoridade para aquela autoridade que Adão havia perdido, que Deus havia entregado para Adão. O Filho de Deus iria restabelecer as ordens, e seria ali estabelecido o reino de Deus. Então, isto, amado, aconteceu por meio da concretização da promessa que Deus fez para Abrão. Amanhã eu estarei falando sobre Deus ter dito para Abrão: e te abençoarei. Nós vamos ver o que isso significa, qual é a carga que vem sobre esta bênção que Deus colocou sobre a vida de Abrão. Este, amado, é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Estou fazendo os áudios menores, porque muitas pessoas têm reclamado que meu áudio é muito grande, então estou procurando diminuir. Estou fazendo por etapa, amados. Que Deus vos abençoe. Amém e amém.